Olá, minhas queridas. Olá, meus queridos. Com muita honra eu recebo aqui esse querido padre Reginaldo, ele que chegou em Tambaú, abraçando a paróquia, as paróquias, a comunidade. Ele é muito gentil, sempre com um sorriso no rosto, transmite uma energia maravilhosa. Obrigado, gratidão por o senhor estar aqui. Eu agradeço, Rosa, agradeço o carinho também da acolhida, da gentileza. Fiquei feliz pelo sorriso, viu? Bom, que Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando também. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre o sacerdócio, mas especialmente sobre o padre Donizete, que é um marco ali na história dessa cidade. Então, gente, eu vou pedir para ele falar, sempre quando eu recebo alguém ilustre aqui, todos os meses, ilustre, gente, verdade. Eu queria ali um pouquinho da história do senhor, mas eu queria que o senhor falasse ali para os nossos seguidores quem é a pessoa, antes de falar do padre, quem é a pessoa, o senhor Reginaldo. Eu queria que o senhor falasse da pessoa, depois a gente fala do padre. Tá certo. Bom, o Reginaldo de Oliveira Carreira, eu sou nascido na cidade de Mineira, São Paulo, tenho 50 anos, redondinho, em 75, então esse ano é 51. Fiquei em Mineira até os 12 anos de idade. A minha origem, a família de origem é da região de Minas, de Muzambinho, né? Minha mãe de Muzambinho, tinha o famoso doce de leite de Muzambinho antigamente. Olha, que eu morava em São Paulo e comia esse doce, gente. Entre Guaxupé, que é do lado, enfim. E meu pai da cidade de Cacom. Depois ele se formou em Limeira, casado, foi para Limeira, nasci em Limeira, com 12, 13 anos, eu e minha irmã, tenho uma irmã que chama Regiane. Minha mãe já está no céu, faz 18 anos já que faleceu. Meu pai mora em Aguaí, com minha irmã, também a esposa do meu pai, a esposa dele, a Eva. E a minha irmã tem duas filhas, né, minhas sobrinhas queridas, se estiver assistindo um abraço especial. A minha irmã é Regiane, né, o Reginaldo e Regiane, né? E aí tem a Nicole, a Sofia. A Nicole vai fazer 15 anos esse ano. A Sofia faz 12 anos esse ano. Então, minhas sobrinhas queridas, um grande abraço. E o Reginaldo, desde criança, participava, gostava de estar nas coisas da igreja, gostava de música também. Inclusive, eu falava que eu queria ser radialista, ou ator, ou cantor, ou padre. De certa forma, eu exerço de tudo um pouco. De pequenininho já pensava assim? De pequenininho. Especialmente a música, eu sempre gostei muito. Da música sertaneja, quando era criança, com 8 anos, não tinha vergonha para isso não. Para falar tinha, mas para cantar não. Olha aí, padre, eu sinto uma energia tão gostosa do senhor, sinceramente, viu? Isso é bom, gente, olha, isso é bom. Então, o menino já tinha todos esses dons, né? E veio da família também, esse dom de música. Meu pai gostava de cantar, minha mãe gostava de cantar, especialmente com música sertaneja, aquelas sertanejas raiz, que se ouvia naqueles rádios antigos, né? Rádio Vitrola, que eles falavam. Um dia quase que eu puxei tudo em mim, era bebezinho, porque eu sempre me interessei, né? Meu pai tinha aqueles discos de vinil e eu sempre gostava de ouvir. E ele cantava aquelas músicas mais antigas, né? Então, sempre gostei. E a música é uma terapia. É uma terapia. Então, não só a música cristã, uma música com uma boa letra, uma boa melodia, mas também para a gente, né? Faz parte. E aí, o que veio primeiro? A música ou o sacerdócio? Olha, como eu falava, o que eu gostava mesmo desde criança, sabe que uma pergunta que poucas vezes me fizeram, gostei da pergunta. Curioso, gostei mesmo. Obrigada. E me fez pensar assim, geralmente lá no começo, eu sempre gostei muito da música, mas eu sempre fui ligado à religião. Então eu não sei direito o que veio primeiro,
mas eu acho que o interesse pela religião também passou pelo interesse pela música religiosa. Os pais ouviam, né, domingo, sempre tinha aquela, em todos os rádios, não era só na rádio religiosa, se tocava Padre Zezinho na hora do almoço, então aquilo lá fez parte da minha infância. E a participação da vida da igreja, entre outras coisas, tinha as músicas, e isso tudo sempre me chamou. Eu lembro quando eu era criança, agora você falou, eu escrevi tipo um poema, 10 anos de idade, em cartão inclusive. E foram as primeiras coisas que eu escrevi, não foram músicas, mas foram poemas religiosos. Sempre foi isso, sempre foi religioso. Acho que eu achava, né? Mas quando eu fiquei adolescente, depois de uma certa idade, aí eu falava que não. Estudar uma explicação nenhuma. Padre, eu sou muito curiosa. Vamos lá. Aí o senhor falou de poema. O senhor lembra desse poema? Assim, um pedacinho só? Deus. Você não lembra muito? Não lembro. Mas eu lembro que eu falava do dom da vida, que Deus nos deu o dom da vida, que Deus nos deu o amor. Mas eu realmente não lembro. Mas só para jogar. Então, fica para uma segunda, né? Fica para a próxima. Então, vamos lá. O que é ser padre? Aí depois eu fiz um encontro, sempre participei da igreja, sempre foi a missa desde criança. Quando eu tinha 13 para 14 anos, fiz um encontro chamado Experiência de Oração da Renovação Carismática Católica, em São João Boa Vista. Então, quando eu vim para cá, eu fiz esse encontro, que mexeu demais com a minha maneira de enxergar a minha fé. Foi uma mudança muito grande. Eu acho que chega um momento que às vezes a gente vive a fé de uma forma mais comum. Ali existe um ponto com Deus que muda a perspectiva da gente, né? E aí eu passei a ter um interesse maior e mudou muito a minha maneira de enxergar as coisas da fé. Nessa circunstância, eu comecei a pensar de novo no sacerdócio, comecei a ser questionado, você não tem vontade de ser padre? Começou algumas pessoas, inclusive seminaristas, padres, me perguntar. Eu comecei a pensar na possibilidade de ser. E fui para o seminário, fui fazer uma experiência com 17 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu estava querendo, eu tinha 14 anos, falei com uma irmã, uma religiosa, e ela falou assim para mim, se tiver um barulho aí, gente, porque a gente está inventando um pouquinho, mas acho que sem ventilador vai ficar melhor mesmo. Sim. Mas aí eu lembro que uma religiosa, a irmã, eu não vou falar o nome dela, mas não, o pessoal vai procurar ela para pedir ajuda, porque eu lembro que ela falou assim, padre não, Reginaldo, tinha 14 anos, você já namorou, você trabalha... Acho que teve namorado quando jovem. Tive, então, mas até então não. Aí a irmã quis dizer para mim, primeiro namora, trabalha, eu já trabalhar assim, que naquela época a gente trabalhava com 12, 13, 14 anos, né? A maioria das gerações nossas. E aí eu já estava trabalhando e tal, trabalhava um pouco aqui, um pouco lá. Mas ela falou, já namorou? Eu falei, ainda não. Eu falei, então, daqui um mês, Deus vai te dar a graça de encontrar alguém. Desse jeito a irmã me falou, você acredita que um mês estava namorando? Por isso todo mundo quer saber quem é essa irmã, não vou contar. Tem gente que já quer saber, vamos procurar ela para resolver, né? Mas verdade. Tá, os bastidores eu conto, tá bom? Tá. Ô, gente, ó. Se o padre pediu, eu não vou poder. Não vai poder contar. Não vou poder contar. Mas tá. Aí namorei, tive uma experiência no namoro. Passou alguns anos, aí fiz a época do colegial, no ensino médio. E aí depois, com 17 anos, aí eu fui para o seminário. E tive minhas dúvidas, minhas lutas, né, no seminário, mas por fim, graças a Deus, assim, segui firme. Né? E os seus amigos, eles criticavam? Você sabe que não, porque eu acho que desde o tempo de escola, eu sempre tive essa, hoje diria vibe, né? mais espiritual, essa visão, eu sempre fui nessa linha. E acabava que isso também fazia, claro que alguns, a gente nem chamava de bullying na época, né? Tinha umas brincadeirinhas, tudo, mas não incomodava tanto, porque tinha muita gente que me procurava, até para ajudar, porque era o meu jeito de ser. Então eu tive apoio, era uma época que os grupos jovens estavam muito fortes, então nós tínhamos grupos grandes, eu imagino que aqui em Tambaú também, né? Tínhamos grupos grandes de jovens, então esses grupos foram sendo suporte. A gente tinha uma força na cidade importante, na cidade de Aguaí, né? No caso eu vim de Mineira, fiquei em Aguaí, lá em Aguaí,
até o saudoso padre Jorge Peter Jepsen, se alguém acompanhar, um padre americano que veio evangelizar na nossa diocese, veio, né, ser padre aqui, um padre muito querido, né, já está no céu, mas uma pessoa que é uma gratidão muito grande, né, foi paterno, foi pastor para nós. E ele, a partir dali, então, eu fui tendo um apoio, um suporte muito grande. Então, realmente, eu não teve algumas brincadeiras, mas uma coisa de falta de apoio eu não tive. Graças a Deus, bom, viu? graças a Deus. Estava num ambiente que favoreceu. Olha que maravilha. O senhor sabe que eu tenho muitas amizades e muitas saudades com vários padres. Eu sou da cidade de São Paulo, né? Sim. Da Vila Mazim. Então tinha um padre, e na época, na igreja Santo Antônio, ele era maravilhoso. Padre Dalmir, se estiver assistindo, os meus amigos de São Paulo estiverem vindo, eu acompanho muitas paróquias lá ainda. Um beijo para vocês aí, viu, gente? Então, os padres, eu tenho um carinho enorme, e eu gosto muito de olhar no olho, viu? Sim. Para ver se a pessoa é verdadeira. Sim. Ai, gente, olha o que eu estou falando com o padre, mas é verdade, padre. Infelizmente, aquela pessoa que não te olha no olho, aí eu já fico meio assim, porque a pessoa verdadeira, ela te olha no olho, né? Não disfarça, não desvia olhar. Ô padre, olha só, gente, eu estou me sentindo tão à vontade do Senhor. Eu também, né? Isso. Aí a gente vai para um tema, volta para o outro, mas vamos ver aqui. Então o senhor sentiu chamado ao sacerdócio, né? Ô padre, como foi a primeira vez que o senhor ouviu falar dos milagres do senhor vigário, que é como eu chamo carinhosamente o padre Donizete? Muita gente chamava ele assim, né? Seu vigário. Eu, desde criança, ouvi falar. O padre Donizete faz parte da história, da memória, especialmente das gerações daquele tempo, né? Dos anos 30, 40, 50, 60, faz parte muito dessas gerações. Minha mãe é de 48, meu pai é de 46. E tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe, ali sul de Minas, em Muzambinho, sempre vinham. Meu pai em Caconde, sempre tinha aquela coisa de conhecer. O meu pai, não lembro ao certo se ele chegou a vir alguma vez aqui, mas eu sei que da família dele veio. E minha mãe falou que veio uma vez aqui com a família dela também. Minha mãe já veio depois dos acontecimentos maiores, né, das grandes peregrinações, grandes romarias. Mas a mãe dela, o meu avô, os irmãos mais velhos dela chegaram a vir nas grandes romarias. Então a família sempre falava, tanto que eu tenho um tio que é Jair Donizete, né, um tio muito querido, ele mora hoje lá em Macapá. Né? Tio Jair, Deus te abençoe sua bênção. Eu tenho bastante tio para pedir bênção, porque da família do meu pai, se eu não me engano, 7 ou 8, da família da minha mãe são 20. 20 irmãos. E eu achei bonitinho, gente, ele é que nem eu, a nossa geração. Eu tenho 56, é bênção. Exatamente. Gente, presta atenção, o padre pede bênção, viu? Tá vendo? Inclusive, quem me conhece bem sabe que depende. A pessoa às vezes mais velha no santuário, né? A Isilda está nos bastidores, viu, gente? Deixa eu denunciar aqui, tá acompanhando. Daqui a pouco ela me dá apoio. A gente, quando eu encontro alguém mais velho, né, assim, que eu já vejo que tem ali seus 80, eu falo, pensa. A pessoa fica meio assim, eu falo, pode abençoar a Padre. Com essa idade, meu Deus, pode abençoar a Padre, com toda certeza. Mas é porque realmente a gente precisa da bênção de Deus, todos nós. É claro que no exercício da minha missão eu abençoo. Mas na minha vida cristã, eu peço a bênção. É lógico. É tão triste a gente quando vê as pessoas, eu vejo assim, um jovem falando assim, falou coroa, tchau coroa, nossa, com gente, você, né? você. Falta de respeito, a né? gente acostumou com o Senhor mesmo. Os meus netos pedem bênção, você meus tem filhos. Neto, eu tenho. Olha, Senhor, nunca acredito, aí. Tem um de 13 anos, o mais velho, tem os petitinhos, né? São escadinhos, mas são maravilhosos os netos e as netas, um beijo para eles. E tem os netos de coração também, né? Sim. Tem bastante também. Não, mas então, a família sempre falou do Padre Donizete. Mas eu tenho uma história pessoal.
Minha mãe conta que, porque minha mãe, ela tentou engravidar por 4 anos e ela não conseguia. Ela teve, no primeiro ano de casamento, ela teve uma gestação, durou 3 meses e ela perdeu, né? Aborto espontâneo, né, que a gente fala. Aí ela rezava e tentava e não conseguia, ela chegou até ir mesmo para adotar em algumas casas, conhecer, e nesse meio tempo ela veio aqui com a minha avó. Ela passou pela casa do Beato, naquele tempo podia sentar na cadeira dele, ou numa das cadeiras lá, eu sempre podia. Então era costume as mulheres sentarem-se nessa cadeira e pedir a graça de gerar, de gestar. Então minha mãe passou por aqui, ela conta, um dia ela veio aqui no santuário falar sobre isso, na época a Comunidade Providência Santíssima estava aqui, foi acho que uma novena, alguma coisa, e a irmã Juliana chamou a minha mãe, e aí minha mãe falou sobre isso. Não tem nenhuma comprovação, nada, né? Mas tem o testemunho da família, que daí ela conta que alguns meses depois ela estava grávida. E quem diria que anos depois aí eu viria para cá, né? Mas sempre tive um carinho muito grande aqui, eu sempre procurei estar aqui, sempre vim bastante. O pessoal da Comunidade Providência Santíssima são muito amigos meus, eles ficaram aqui por 17 anos, né? O padre Anderson ficou aqui, então também vinha bastante para ele, nos ajudava em Palmeiras, que eu fiquei 20 anos lá e eu aqui. Aí nesses anos que eu fui para Casa Branca, fiquei um tempo até sozinho em Casa Branca no primeiro momento, então aí eu já não saía tanto, mas vim sempre bastante aqui. Então na minha história também eu tenho essa gratidão e eu não vou falar dívida, né, que a dona Zé deve gostar que fale assim, mas eu me sinto no dever mesmo, né, de estar cumprindo uma missão nesse sentido. Olha, por falar em Padre Anderson, um beijo no seu coração, Padre Anderson, querido. Estou esperando o senhor aqui. Eu acho que ele já chegou de viagem, né? Já? Estou esperando ele aqui. Ele falou para mim que vem. Isso. Já fiz muitas entrevistas com ele, né? Há muitos anos. Uma pessoa assim maravilhosa também. Sim. Enfim, todos os padres que me atenderam sempre foram muito bons, moram no meu coração. O Padre Aguinaldo também, um abraço. O Padre Aguinaldo gosta, né? A comunicação a comunicação que mencionar, vamos chegar lá. Gente, isso aqui canta demais. O violão tá aí, calma aí. O problema vai ser o violão, vai dar certo. Ô Padre, que delícia conversar com o senhor. Então, como que está sendo para o senhor estar na cidade em que é considerada essa cidade dos milagres? Já que o senhor falou nisso, como é que o senhor estar aqui convivendo com os fiéis, recebendo, né, as pessoas na igreja, os romeiros? O senhor conversa com os romeiros? Tem tempo para isso? Porque esse homem, gente, é uma correria falar com ele. É uma correria mesmo, misericórdia. Semana passada foi uma semana assim, eu não sei como a gente deu conta, mas com a graça de Deus a gente deu conta. Graças a Deus. Mas assim, o que é bonito aqui é que as pessoas que vêm, elas vêm, boa parte delas já vem para agradecer. São pessoas que já experimentaram, né, uma graça, um sinal, e muitos vêm para agradecer. Alguns vêm para conhecer e outros vêm para pedir. Mas aqui todos que vêm procuram a gente depois, assim, muitos procuram a gente. Termina a missa, a gente já sabe que tem um tempo ali de acolhimento. E aqui é o lugar do padre que é chamado apóstolo da acolhida, o padre Donizete, né? Então a gente sempre entendeu, quando nós viemos para cá, os padres, nós temos procurado entender a importância dessa acolhida, não só aqui, no santuário, mas entendendo que na cidade nós somos chamados a ser o sinal dessa acolhida. Porque entendendo que o padre Donizete, quando ele exerceu sua missão, era o que hoje está sendo, era uma paróquia só. Então a acolhida dele se dava em todos os lugares da cidade. Então não só no santuário, mas quando a gente está em relação aos paroquianos, vamos dizer assim, ao povo de Tambaú também, a gente sempre tem aquele tempinho, antes ou depois da missa, que é o tempo que é o melhor para isso. Até eu peço perdão quando às vezes fala assim, Padre do céu, precisamos falar com o senhor, às vezes demora uma semana, duas, não tem paciência. Mas antes e depois da missa, aquela acolhida mais geral, a gente está sempre, especialmente no santuário. É muito bonito ver os testemunhos. Que coisa linda. O senhor está aqui há 2 meses e pouco? Está fazendo, acho que amanhã é 24, uns 4 meses. 4 meses já? Nossa, Já. o tempo voa.
E 4 me fala uma meses. coisa, o senhor chegou em Tambaú, veio de uma maneira diferente, parece que teve algumas modificações. Isso, Eu na queria que você estrutura. falasse isso para mim, para os seguidores do senhor, Isso. para quem está ali, como que está sendo essa transformação na Igreja Católica, como que está sendo aqui na cidade? Porque parece que agora temos quantos padres? Nós estamos em 5 padres, só que todos morando juntos, numa casa paroquial só na cidade. Eram 3 casas. Agora mora tudo junto. Tudo junto. Ah, é? Uma vida comunitária. Coisa boa. Ela vai curiosa, ela vai A curiosa. gente está nesse contexto. Mas aí, assim, o nosso bispo atual, né, Dom Eugênio, ele procurou em algumas cidades fazer uma avaliação de como está o trabalho pastoral nas cidades. Sim. Para reorganizar algumas coisas. Por quê? A igreja vai mudando. E de repente aumentou paróquia, diminuiu paróquia, a gente entendeu o que funciona melhor para servir o povo. E como aqui, embora a paróquia Santo Antônio é a original da cidade, né, vamos dizer, mais de 100 anos, mas o santuário tem essa força e essa expressividade tão grande, o santuário ficou sendo uma matriz quase que, geralmente, no geral, ela é a matriz mais conhecida, o lugar mais conhecido religioso da cidade. Sim. Então entendeu-se por bem fazer um trabalho que fosse no geral, para toda a cidade, sem nenhuma divisão paroquial, tanto para a parte financeira, todo mundo se ajudar, né, porque aí o santuário acaba centralizando um pouco algumas coisas, inclusive financeiramente, da ajuda das pessoas. Então, para que a gente ajude a todos, né, não tenha dificuldade, ninguém passar dificuldade, nenhuma comunidade, porque tem mais de 20 comunidades. Sim. Não é só, né, o santuário é a referência para o Romero, mas não é só na vida religiosa da cidade. Então, foi se pensando isso em algumas cidades da Diocese, São José do Pardo, Pinhal, foram tendo reuniões, e aqui foi uma dessas cidades, mas aqui foi a mudança mais expressiva mesmo. Como que continua as outras comunidades? Elas são comunidades, não são mais paróquias. Então, eram 3 paróquias, Paróquia Santo Antônio, Paróquia São Sebastião e Santuário. Agora passou a ser Paróquia Santo Antônio e Beato Donizete. A matriz histórica é aquela que está reformando, que sempre foi matriz, aquela da Praça Santo Antônio. E a matriz pastoral, né, o centro pastoral da cidade, é o santuário. Tem uma igreja também lá nas Pitas, o Galpão, é uma igreja. Não, essas comunidades continuam todas. A das Pitas, do Piché, são comunidades da Santo Antônio. Só que agora são comunidades da paróquia, da cidade. Mas continuam com as suas missas. Continuam com as missas. A programação continua. Nós praticamente não mudamos nada. A gente está aos poucos entendendo, pode ser que em algum momento a gente faça alguma mudança, mas basicamente está se mantendo, só que está trabalhando esse sentido de unidade. Todo mundo tem um ponto de unidade, uma referência. Né? São Pedro dos Morrinhos também. Também. Beijo para o pessoal de lá. Inclusive lá esse ano, agora a gente está conseguindo fazer missa toda semana e estava com uma dificuldade, que era um padre só para dar conta de muitas comunidades. Então lá está tendo missa todo domingo às 6 da tarde. Então, dentro do possível, a gente está tentando atender melhor alguns lugares também. Né? Mas domingo, a gente fica, a parte da manhã, nós ficamos em 3 padres no santuário. 2 atendendo e 1 celebrando. Vou fugir. Isso acontece. Faz parte. Eu vou fugir um pouquinho aqui das perguntas, daqui a pouco eu volto, porque você vê lá para mim, Isidro. Eu tenho um amor muito grande pelos jovens. Eu faço um trabalho também com jovens, com crianças. Como que o senhor vê os jovens hoje em termos de religião? Eles estão aceitando? Como é que o senhor vê os jovens? O meu foco até coisa de 10 anos atrás, o meu foco foi a juventude. Eu escrevi numa revista chamada Família Cristã, para as Paulinas de São Paulo. Nossa, sério? Eu escrevi de 2004 até 2015, 16, uma coisa assim. Eu sei que foram uns 15 anos, um pouco mais. Foram uns 15 anos escrevendo nessa revista. E o meu foco era a juventude, tanto que o tema
do artigo, né, vamos dizer, não é o artigo que fala, eu esqueci o nome lá, mas era Juventude e Fé. Tanto que eu tenho um livro chamado Juventude e Fé. Foi lançado na época da Jornada Mundial da Juventude. Foi uma série das Paulinas, o meu foi o primeiro, depois vieram outros de um bispo e assim por diante. Então, como o meu foco sempre foi a juventude, eu sempre estive atento à juventude. Preguei muitos encontros, eu viajava mais, porque a gente é conhecido pela música, mas a gente viajava para outra função, né? E era mais assim a pregação. E como jovens, nós fazíamos um trabalho assim, de pregação, de formação, e com o tempo a gente percebeu que hoje passou uma fase dos jovens que a gente fala desigrejados. Eles têm fé, têm uma busca de espiritualidade, mas não queriam se envolver muito com a igreja. Agora, de uns 3, 4 anos para cá, começou um outro movimento em que muitos jovens estão se reencontrando com a igreja de novo, graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Porque precisa ter, né? Esse vínculo é muito importante, né? Aquele ali é um dos meus livros. Opa! Deus abençoe, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Nós estamos ao vivo aqui. Então, padre, eu acho bonito esse querer dos jovens, a sede que eles têm de ter Deus, de buscar a fé. Mas você que está aí nos assistindo, eu falo para você, não espera chegar num abismo para procurar o socorro de Deus. Exatamente. Viu, gente? É muito importante, você que é jovem, tem gente que fala, mas ir para a igreja, que carentice. Hoje em dia, tem muitas coisas, tem vários grupos, né? Dentro da igreja, dentro da comunidade. E não é assim, tem missa. Eu não sei se na igreja de vocês tem encontro de jovens. Eu lembro que eu já fui num acampamento que era maravilhoso, que tinha aqui na cidade de Tambaú, lá na creche. Isso, exatamente. Eu participei muito. Eu cheguei a pregar lá. Eu preguei lá em 2003, se eu não me engano, olha. Há mais de 20 anos, 23 anos atrás. Preguei lá no retiro de carnaval, experimentação. Para que eu tenho algumas fotos e vídeos? Eu vou procurar. Vai, dá uma procurada. Você procura assim, uma coisa de uns 30 quilos atrás. Que aí você acha. Ai, gente. Tinha vindo a doutora Salete, já cada comida gostosa, aqueles acampamentos era bom, viu? Mas ele deixava a gente meio fortinho. Mas que coisa boa, né? O senhor estava falando aí, o senhor também é escritor? Sim, tem esse livro da juventude. Tem um outro livro que é Um Coração Bem Cuidado. Esse eu fiz, foi a 3 mãos. Eu que organizei, foi pela Editora Santuário e pela Canção Nova, a partir de um projeto, de um programa de TV que eu fiz por um tempo na TV Século XXI. Depois eu fiz também... Amo essa TV, viu? Isso. E aprendo muito. Um trabalho muito bom, viu? Lá. E aí, a partir desse programa, fizemos um livro que ele é sobre psicologia e espiritualidade. Então é um padre psicólogo, uma psicóloga doutora em psicologia e eu que trago mais para a espiritualidade. Então a gente fez um trabalho a 3 mãos, eu organizei e saiu esse livro, Um Coração Bem Cuidado. Esse é excelente. E as pessoas que queiram adquirir? Quem quiser adquirir, você acredita que não tem na livraria aqui? Não tem. Não deu tempo de eu trazer. Mas tem que trazer, se Deus quiser. Mas é só procurar Um Coração Bem Cuidado pela Editora Santuário, dá para comprar via internet, via online, né? Sim. Ou também, quem está assistindo, por exemplo, em São Paulo, tem na livraria, nas livrarias lá católicas, né? E também, a partir desse livro, na época da pandemia, saiu um livro chamado Orações pela Cura Interior, né? Caminhos de Oração para a Cura Interior. A partir desse livro, a gente tem ali uma novena, um terço com o conteúdo, mas em oração. Uma proposta. Gente, preciso adquirir esse livro. Olha, o tema chama, né? Atenção. E a gente vive num mundo que hoje em dia, infelizmente, a ansiedade tem tomado conta. Então, gente, adquire esse livro, gente. Olha aí, né? Como Deus trabalha. Que coisa maravilhosa. Não foi à toa que o senhor veio aqui, porque certamente quem está nos assistindo, a gente, infelizmente, sempre tem algum problema familiar. Sim.
Mas olha, gente, a leitura nos ajuda também, né? E esse tema maravilhoso que o padre está nos falando, nossa, deu sede de adquirir. E eu quero que o senhor venha aqui outras vezes para a gente estar falando. O senhor vem especialmente para falar sobre os livros. E Silda, faz um favor para mim, eu estou vendo ali que parece que tem alguém falando alguma coisa nos comentários. Dá para você ver para a gente, se o padre quiser ver uma barulhinha, né? Dá para dar uma olhada aí, se tem... Para a gente dar um alô. Isso. Então, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Pode mandar o seu like, eu vi uns coraçõezinhos subindo. Isso. E é isso que nos impulsiona, que nos fortalece, viu? Gente, e compartilha a live, viu? Estou muito feliz do padre estar aqui conosco. Tem ali alguém falando alguma coisa. Manda para nós, manda para mim, Zilda, o link, porque aí eu abro aqui com calma também. Isso, aí o padre... que bonitinho os corações subindo. Olha que maravilha. É isso aí, gente. Manda lá. Manda like, manda coraçõezinhos, compartilha a live e me fala, você já conhecia esse padre maravilhoso, esse padre muito bonzinho, mas quando é preciso ser bravo, o senhor é bravo também. Olha, eu sou filho. Eu sou. Assim, a gente até brinca, né? O pessoal que me conhece já sabe. Eu falo assim, eu sou bom, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. Eu imagino. Não, mas a gente, assim, não é uma questão de braveza. Mas tem hora que a gente precisa ser firme. Precisa ser firme. Né? Então, assim, é aquela história, a gente, claro, procura ser bom, com misericórdia. E nesse sentido eu sofro um pouco, porque a minha tendência mais é o coração ficar mais mole. Mas em alguns momentos a gente precisa ser firme. Graças a Deus a gente está conta de ser. Pode dizer. Vera Lúcia mandou um abraço. Ah, Vera Teixeira, nossa, é como Tatiana Gildo. Comunidade magnífica. Tatiana, Deus proteja. Abel. O Abel, isso aí. Acompanha. Janaína Astolfo falou assim que o senhor fez a evangelização do grupo de jovens dela. Nossa, já pensou? Aqui de Tumbaú? Isso. Olha que maravilha. Isso. É tão bom as pessoas estarem Nossa, eu não interagindo. sabia. Célia do Rogate está assistindo. Tem um monte de que gente, joia, né? que joia. Um beijo para vocês, obrigada de coração, que coisa boa. E continua mandando os coraçõezinhos para nos fortalecer aqui, gente. Certo. Que maravilha. Então, padre, como que foi o senhor? Olha que delícia a gente ver os coraçõezinhos. Como é que foi para o senhor e de repente para a televisão? Como que o senhor teve esse chamado? Então, quando eu estava como eu falei, eu compunha, né? Fiz um poema, depois comecei a escrever música cristã. Isso lá pelos anos de, 88, 89, eu era novinho de tudo, adolescente. E aí numa dessas chegou um momento em que já no seminário, eu já tinha algumas composições, tudo, comecei a fazer um trabalho com música na Renovação Carismática Católica, com os jovens, um trabalho com os jovens especialmente. E aí comecei a conhecer essas TVs católicas, né? E comecei a fazer um caminho com eles. Nesse meio tempo, também o padre Aguinaldo José, o padre Paulinho faziam um trabalho nesse sentido no seminário. Até me convidaram para gravar uma música em 94, isso, para ajudar. Participei de alguns shows com eles. Eu fui back do padre Aguinaldo aqui. Sério? Ai, eu vou procurar na internet. Eu não sei se a gente consegue achar essas gravações, mas ele tem, eu tenho certeza. O padre Aguinaldo faz tempo. Faz tempo, a gente estudou junto no seminário, né? Eles são uma turma para frente, então ele tem um ano a mais de padre do que eu, mas a gente conhece e acompanhou todo o trabalho. E aí nesse meio tempo, ele também gravou um CD, essas coisas, e a gente estava fazendo um caminho pela TV Século XXI, que é a Associação do Senhor Jesus. E lá na associação eles aprovaram um projeto que eu tinha enviado há muitos anos atrás, eles aprovaram, então eu gravei um CD por lá, e como eu gravei esse CD lá, que foi ainda no meados dos anos 90, eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas lá e eles me chamaram para apresentar alguns programas. Então, com poucos meses de padre, eu já apresentava programas lá. Foi assim, foi pela música que eu fui para apresentar programas. Que coisa foi isso, foi por esse caminho. Então, o
o senhor é escritor, é padre, mas o senhor aqui, o senhor tem uma outra missão, né? Como é que me fala da sua missão aqui em Tambaú? Que é a prioridade. Eu sou o reitor do santuário e o pároco da paróquia, que é a cidade. Né? O que é ser um reitor? O reitor ele é responsável pela administração do santuário, administração financeira, pastoral e assim por diante. E nessa administração inclui também a coordenação dos padres, porque ali nós temos um padre, o padre Luciano, por exemplo, é o prefeito, é o responsável pastoral do santuário. Tocou numa coisa muito que todo mundo... Prefeito. Quando vocês chegaram aqui, o pessoal fala, backstage, vai sair o prefeito? Porque estão falando que a igreja tem prefeito, mas eu queria que o senhor explicasse, porque as pessoas ainda estão muito confusas ainda. Não. É assim, nos santuários, como Aparecida, por exemplo, uma das funções é chamada de prefeito do santuário. Como aqui a ideia era fazer uma equipe para o santuário, para a cidade, então a gente foi procurando, a diocese foi, o bispo, os responsáveis pela parte de canônica, que é a lei da igreja, foi entender como funcionam algumas coisas que a gente nunca tinha feito ou pensado, né, para os santuários aqui da diocese. E aí entendeu-se que tinha que ter essas funções. Então, administrativamente também, embora eu seja responsável, tem um dos padres, que é o padre Guilherme Lima, que é responsável pela parte administrativa. Um abraço para ele, né? Que fica sempre lá na igreja. Isso. Sempre, na verdade, vai fazer um revezamento. De sábado, às vezes tem mais padres lá por causa dos atendimentos. Mas o padre Guilherme é um mais baixinho de barba, né? Porque tem dois mais baixinhos, né? Tem o altão, tem eu na média e tem os dois mais baixinhos. Dos dois não tem barba, o Guilherme é o de barba. Eu acho que foi esse que eu... Gente boníssima também, com um trabalho excelente. Então a gente vai dividindo as funções. Então eu sou responsável pela equipe, né, de padres e pela cidade no sentido administrativo, como coordenador, né? Mas a gente não faz nada sozinho, né? A gente procura conversar, fazer juntos. Graças a Deus estamos com uma equipe com harmonia para poder fazer isso. Mas olha aí, você que acha que vida de padre é fácil, né? Não, hein? Olha só. E acorda cedo e vai até altas horas, né? E aí a gente, assim, depende do dia, a gente vai cedinho até o fim. Eu já sou, como eu sou mais o da madrugada, eu sou aquele que vou até mais tarde para fazer as coisas, que é onde rende. Então, às vezes, tem dia que eu consigo aí acordar umas 8h30, aí dá para mudar o esquema, porque eu durmo mais tarde. Mas a maioria dos dias é assim, acordou, não para mais. Né? Graças a Deus. Mas o senhor tem um dia na semana para a sua vida pessoal? A gente estava falando disso agora há pouco. É a segunda-feira. Segunda-feira é o nosso domingo. Mas você vê, hoje é segunda-feira. Então, nem toda... Hoje, por exemplo, eu fiquei porque nós estamos às vésperas da Semana Santa e temos que deixar algumas coisas prontas já para a Semana do Padre Donizete. Então, depende da segunda-feira, né? O Padre Adriano geralmente fica aqui para cobrir a folga da nossa folga, mas algumas segundas eu acabo ficando também. Mas não tem problema, a gente fica... na hora do almoço assiste um jornal, dá uma pausa técnica e dá tudo certo. Então, na casa da gente, né? Lá é a casa da gente. Que coisa, né? É uma família, né? É uma família. Graças Mas a Deus. o senhor de vez em quando vai ver sua família? Vou. Domingo, por exemplo, à noite, eu não tive nada depois na parte da noite, tinham 3 missas e já tinha os padres responsáveis. Então, ali pelas 2, 3 da tarde, eu fui até Aguaí. A esposa do meu pai, espero que esteja tudo bem, estava internado, então fui até São João levar meu pai e minha irmã para ver, voltamos, acompanhamos como estava. Então, como todo mundo, né? Pelas nossas lutas familiares. Eu estava olhando na sua página e eu vi uma senhora lá que eu fiquei encantada. Não sei se é sua tia, que o senhor fala muito dela na sua página. E eu fiquei curiosa, doida para conhecer essa senhora. Você é a Jacira? Ela tem cabelo meio amarelado? Não, tem a Vera, que é uma pessoa muito querida, e tem a dona Jacira, que ela tem uma mecha. Não sei, eu sei que parece que o senhor tem um carinho especial por essas pessoas que estão na sua página. Eu não sei se é tia. Deve ser minha madrinha, porque a pessoa que eu falo bastante é minha tia, a irmã da minha mãe, mas
mas é minha madrinha também de batismo, que é a Jacira. Muito Nossa, querida. eu vi assim, gostei muito de ver assim. Ô padre, vamos falar então 100 anos da chegada do padre Donizete. Podemos deixar de falar. Então, ele veio aqui, claro, para a gente falar um pouco da vida dele, ele vai tomar uma aguinha. Vou tomar uma aguinha, pode falar. Isso. Eu queria saber... Está permitido? Posso? Claro, sinta-se em casa. Como que os fiéis da sua paróquia, como que eles estão vendo os 100 anos da chegada do seu vigário? Então, esse é um presente para nós que estamos chegando, porque a gente já celebra com muito amor a vinda do Padre Donizete, a vida dele, né, e a vinda dele para a nossa região, para a nossa diocese. Mas poder celebrar esse momento marcante e que por coincidência ou providência são 100 anos da chegada dele em Tambaú. E essa cidade é conhecida, qualquer lugar que eu vou, se eu falo de Tambaú, eu posso falar de várias cidades aqui da região. E as pessoas podem conhecer por um motivo ou por outro, mas a maioria não conhece. Mas eu falo de Tambaú, que é uma cidade pequena e todo mundo conhece, por causa do Padre Donizete. A referência é o Padre Donizete. Né? É a cidade da cerâmica, mas também é a fé, o Padre Donizete. Exatamente. Essa parte da fé é o que o pessoal conhece pelo Padre Donizete. Até porque tinha muitas músicas, a gente sabe, né, populares também ligadas a ele. Eu me lembro de criança, uma música que falava assim: bem-vindos, romeiros, a Tambaú, ouvir a palavra do Senhor, tão bela e fascinante, cheia de ternura, fé e amor. Era um compact disc, mas não o CD de hoje, era aquele de vinil. Então, a cidade de Tambaú estava vinculada, sempre esteve. Então, quando a gente veio para cá, sabendo que esse ano completaria 100 anos da chegada dele, a gente vê que o povo está muito feliz por isso, né? Preparando no coração, se fala disso já bastante. E os 50 anos da Marcha da Fé, que também é uma referência. Sim. Então, são dois contextos que a gente chama jubilares, né? A gente pode chamar de ano jubilar. Igual uma pessoa, quando faz 25 anos, fala jubileu de prata. Eu fiz 25 de padre ano retrasado, então foi o jubileu de prata sacerdotal, né? Então a gente fala com muita alegria dessa data especial e vamos celebrar, por aprovação da Diocese, um ano comemorativo. Então, de 12 de junho de 2026 até 12 de junho de 2027, que é o ano inteiro dos 100 anos, nós temos um ano comemorativo, estamos preparando aí algumas novidades. Olha, gente... Já adiantei isso, eu não estou falando. Deu um spoiler. Já dei spoiler. Isso, mas a gente vai descobrir até junho, né? Porque todas as semanas, até junho, nós estaremos com presenças ilustres aqui. Isso. Também dos outros padres também. Isso aí. Fica o convite aberto para todos os padres que estão lá no Senhor, para também estarem vindo aqui, dar sua palavra também. Quando a gente fala de um padre milagreiro, como devemos entender a relação entre ele e Deus? É correto dizer que ele faz milagres ou ele é um canal de graça entre Deus? Ele mesmo não gostava que se dizia isso. Até a doutrina católica para a santidade, ela deixa bem claro que a graça que nos dá é o Senhor. Né? Até Nossa Senhora, quando a gente fala Nossa Senhora das Graças, são as graças que vêm do Senhor. Ela é intercessora, né? Claro que ali como rainha dos santos e dos anjos, um outro patamar, mas é intercessora. E o Padre Donizete fazia questão de falar isso. Não sou eu que faço milagres, quem faz milagre é Deus. Eu peço para Nossa Senhora e ela é a intercessora maior que pede, mas é Deus que dá graça. Então a gente fala, às vezes usa popularmente fala, né, um padre milagreiro, né, um homem que faz milagres, mas na verdade ele mesmo fazia questão, quem faz é Deus, ele é instrumento, ele é intercessor e hoje no céu, para nós é intercessora como Igreja Celeste, é um intercessor no céu. Hoje em dia existem muitos milagres ainda? Existem.
As pessoas vêm no santuário, inclusive você que está acompanhando, se você tiver algum testemunho que você queira partilhar conosco, seja de qualquer lugar que você esteja assistindo, ou agora, ou que você assista depois desse momento, você pode vir ou ligar para registrar isso. Então tem gente que faz esse registro dos milagres ainda hoje. Todo domingo tem alguém falando de algo, ou antigo, que já aconteceu há algum tempo, ou recente, né? Então continua acontecendo graças especiais. E algumas a gente escuta ali porque a gente atende a confissão, porque a gente atende o romeiro, outras a gente fica sabendo porque eles deixaram os registros ali. Mas chegam pessoas, por exemplo, que vêm para pedir, dali a alguns meses, isso já aconteceu, eu estou há 4 meses só. Né? Uma pessoa que passou por uma situação muito grave no coração, fez uma cirurgia, tudo, mas estava assim, correndo riscos, né? Com medo, com tudo, e que veio completamente recuperada, entrou com a imagem do Padre Donizete. Então são sinais muito óbvios, né? Muito claros que a gente pode acompanhar, graças a Deus. Que coisa maravilhosa! Como a igreja investiga os milagres atribuídos ao Padre Donizete antes de declará-lo como beato ou santo? Aí é que está, a igreja é muito cuidadosa. Tudo que a igreja faz, ela faz com uma avaliação minuciosa. Por quê? É muito fácil alguém dizer, olha, ele realizou, Deus realizou na minha vida, isso, aquilo, foi tal graça, e pode ser uma grande verdade, ou pode ser o jeito que a pessoa interpretou, ou pode ser mesmo querendo contar alguma coisa que ela sentiu, mas que não era bem assim. Então a igreja avalia certinho, para que não seja uma fala sem fundamento. Hoje nós temos cientificamente condições de comprovar o que é milagre e o que não é. E o milagre é uma coisa que não há caminho humano para ter sido feito aquilo ali. É uma graça extraordinária. Ou se fosse algo que o ser humano poderia fazer pela ciência, mas que sem intervenção humana aquilo aconteceu, com intervenção divina. Então tem que haver uma comprovação, tanto o milagre para a beatificação, tem que acontecer um primeiro milagre, comprovado, avaliado, levou anos para comprovar, e aí é aprovado lá no Vaticano, foi beatificado. Agora, entre a beatificação e a canonização, que é a declaração de que ele é santo, precisa também ser aprovado o milagre que aconteceu depois da beatificação. Não pode ser o antigo, entendeu? E o senhor acredita? Então ainda falta este milagre para confirmar. Apenas um. Apenas um. Na verdade, sempre vai estudando um ou outro, mas pelos critérios tem que ter esse milagre tem que ter todas as condições e todas as aprovações. Então, às vezes, um milagre que é muito especial, mas que não tem as provas que precisavam ter, por mais que tenha o testemunho da pessoa, mas não tem uma prova científica, não tem um laudo, alguma coisa, não tem como ser usado como um milagre que vai causar, né, provocar, promover a canonização. Mas tudo ao tempo seu de tempo. Deus. Isso, tudo ao tempo de Deus. Você aí que está nos assistindo, que você às vezes tem um parente, ou você teve alguma graça alcançada, algum milagre, por favor, pode entrar em contato comigo, que eu falo, aviso o padre, e também pelo o número do santuário, né? Isso. Qual é o número do santuário? Eu vou achar aqui, porque eu não sei decor. Tem o 3673 3201. 3673 19 3673 3201. 19 3673 3201. E tem também lá nas nossas redes sociais, tem também os outros contatos que você pode procurar para ser instrumento também, né, para você chegar até nós. E a pessoa que queira ajudar, né, na comunidade, isso que é muito importante. Gente, eu falo para vocês porque eu já vi, tá? Que realmente a gente fala, vou dar dinheiro para a igreja, mas qualquer quantia que você dá é bem aceita, porque isso é revertido em muita coisa para muita parte social, porque eu já vi. Então, ajudar uma igreja, a gente fala, vou ajudar a igreja, vou dar dinheiro para padre, vou dar dinheiro para pastor, né? Não, gente, isso aí eu vejo, eu já vi, eu já presenciei que aqui as igrejas, as comunidades realmente fazem um trabalho maravilhoso,
mas como todo lugar precisa da sua ajuda. O que você puder ajudar, entre em contato, tem os fiéis, né? Isso, nós temos duas formas importantes de ajudar a igreja, no caso, quem é de Tambaú e quem é de fora. A igreja tem o dízimo, né? A responsabilidade do cristão é dar o dízimo, oferecer o dízimo para a comunidade que ele congrega, que ele participa, que ele assume. Mas, especificamente para o santuário, nós temos os afiliados do Padre Donizete. Que aí você se compromete a ajudar, porque existe um custo, tanto para a gente fazer todo o processo que precisa, por exemplo, relativo à beatificação, à canonização, e também ter essa reserva para, quando, com a graça de Deus acontecer, a gente ter toda a estrutura para poder, vamos dizer, fazer a divulgação e fazer a cerimônia, tudo que precisa ser feito. Então a gente já está fazendo essa arrecadação, quanto as melhorias para o próprio santuário para acolher. Por exemplo, ali nós não temos as salas de confissão, que é uma coisa que a gente precisa muito. Ali a gente não tem. Houve uma época que elas eram atrás do altar, do presbitério, mas hoje lá é a sacristia, foi tudo reformado, melhorado, mas precisamos de salas de confissão. Esses dias, quando tem muito movimento, os padres, a gente atende até lá fora, nas árvores lá, a gente vai atendendo. Mas a gente precisa de um lugar adequado, aconchegante para acolher o peregrino que às vezes precisa ali, porque não pode ficar um lugar muito exposto. Tem gente que vai conversar e fazer uma confissão, tem gente que vai abrir o coração e chorar. Como que a pessoa vai fazer isso diante de muita gente? Não é bom. Não. Ela não pode ser exposta. Então a gente está tentando fazer isso, mas tem que juntar um dinheirinho para Se dar Deus conta. quiser, vai dar conta. Não existe mais, como que chamava aquele Confessionário. Confessionário. Não Não. existe mais. Lá no caso do Assim, padre, até existe, porque era antigamente. Alguns lugares ainda mantêm esse costume, mas essa estrutura não seria suficiente. Por exemplo, se a gente colocasse isso lá no santuário, não seria suficiente pelo tamanho do santuário, no sentido de proporção de participação. Né? Então a gente teria que ter uma outra maneira. E a gente tem alguns projetos para a gente chegar lá. Então, padre, ele está com o violão aqui, ele vai tomar Pois uma é. aguinha e vamos cantar uma música? O senhor vai cantar uma música? Vamos. Se eu ver que eu não dou conta, posso? Se eu ver que eu não dou conta de tocar, eu vou pegar só o tom e vou cantar, tudo bem? Ó, vamos com água. Saúde! Saúde! Deus abençoe a todos. Então vamos lá. E daqui a pouquinho, antes de terminar, ele vai dar a bênção para você sim. aí. Pode preparar um copo de água lá em casa? Pode? Olha. Isso pode. Então prepara o seu copo de água, daqui a pouquinho ele vai. O senhor quer pegar aquele pedestal? Verdade. Vamos lá. Vamos lá que vai facilitar. Eu aproveito para agradecer quem participou. Mandar um abraço para alguém, padre? E vou aproveitar. Primeiro eu quero mandar um abraço para os padres, gente. Porque esses padres, graças a Deus, estão junto com a gente fazendo um trabalho. Vou só tirar aqui, isso. Fazendo um trabalho excelente. E graças a Deus em unidade. Porque, é o que você falou, vira uma família. Se a gente chega em casa e não se sente bem, dificulta o trabalho da gente, né? Mas quando a gente chega em casa e se sente bem onde a gente está, deixa eu só ajeitar aqui, ver se está tudo certo. E a gente se sente bem onde a gente está, tudo fica bem melhor. Então eu quero agradecer a Deus pela ajuda dos padres, pelo carinho deles, por estarem assim junto com a gente de verdade, né, no trabalho que a gente está realizando. Bom, eu escolhi uma canção, não é uma canção minha. Eu tenho mais de... No Spotify... Você é compositor? Sou compositor. Ai, gente, Vai que chique. vai ter mais vezes para ele voltar, viu? Que olha, tem muito papo para mais de metro. Quando puderem, procura no Spotify, tem... Acho que são umas sei lá, umas 70 músicas minhas. Da sua Mas é que eu nunca divulguei o suficiente, porque nunca foi o meu primeiro foco. Sempre fui pároco, então... Mas aqui agora vai Mas ser agora você é músico agora. Opa! Vamos lá. Essa daí é da sua autoria? Essa não é da minha autoria, mas tem gravada ela no Spotify, piano e voz, clássicos católicos, porque é uma canção do Padre Zezinho,
é uma releitura da oração de São Francisco, Então vamos que a gente conhece tanto, tá? que possa chegar ao teu coração essa canção. E que possa nos fazer buscar um tempo que a gente precisa tanto de paz, não só de paz no meio das guerras, mas de paz na família da gente, de paz no coração da gente, de equilíbrio na alma, de confiança para conseguirmos equilibrar os sentimentos, os pensamentos, que o Senhor possa, nessa oração tão linda de São Francisco de Assis, nos ajudar a buscar a vontade de Deus. Faz de mim um instrumento de tua paz. Faz de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, onde houver dúvida, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, onde houver trevas, onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, oh, mestre, oh, mestre, oh, mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolado, mais compreender do que ser compreendido, mais amado que ser amado, mais amado que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo um pouco todo dia com sabedoria, e é morrendo um pouco todo dia com sabedoria, que a gente vai ressuscitando, que a vida vai ficando eterna, que a vida vai valendo a pena. Amém. Nossa, Padre, deixa uma reflexão para os dias de hoje que estamos vivendo. Eu gostaria que o senhor deixasse uma reflexão depois dessa canção maravilhosa que, nossa, estou aqui emocionada, gente. Nós estamos nesse tempo em que a gente precisaria tanto aprender de São Francisco a buscar a paz. E a paz, ela começa no coração da gente, na decisão da gente, né? Às vezes a gente não vai conseguir a paz por uma discussão, por uma conversa, mas por uma decisão interior, porque daí não depende mais de como o outro age, depende de como eu reajo. Cada um oferece o seu melhor. A gente pode escolher oferecer a paz, mesmo em meio às guerras do mundo e às guerras da vida.
Então, que Deus dê a paz para o coração da gente. Para aquele que está dependente, às vezes químico, dê a paz no coração para descobrir caminhos para vencer. Para aquele que está dependente de um relacionamento tóxico, descubra a paz e a decisão para fugir e para sair enquanto é tempo. Para aquele que está vivendo uma guerra interior por causa até de decisões que podem mudar a perspectiva de vida ou te fazer perder até a própria família, que Deus te dê a paz para tomar decisões. E que a paz aconteça no coração de quem nos acompanha. Que por intercessão do Beato Donizete, de Nossa Senhora, o Senhor te abençoe e te guarde, a nós todos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Zilda, vem dar aqui um abraço pro pessoal, ela está aqui, veio aqui com esse padre tão querido, né, que a gente teve um papo tão gostoso, né, descontraído. Dá uma boa noite lá pro pessoal. Boa noite a todo mundo aí que nos ouve. Queremos agradecer, temos na live mais de 300 pessoas. Amém, graças a Deus. E sabemos que 300 pessoas agora, diante dessa canção, Padre Reginaldo, eu que te conheço algumas vezes, que ela possa entrar no coração do brasileiro, porque estamos aí diante de uma guerra. Exatamente. E a nossa Semana Santa, lá no Santo Sepulcro, vai estar fechada. Pois é. Então, muito triste. Então, que você hoje, antes de dormir, irmão, seja você evangélico, seja você espírita, seja você católico ou aquele que não professa nenhuma fé, mas peça ao Senhor Deus que Ele venha em socorro ao ser humano, porque nós precisamos de paz. Paz interior e largar as armas e buscar as flores. Isso. Né? E obrigado, Padre, meu grande amigo de tantos anos. Tá? Gente, olha lá. Paguei a dívida, gente. Porque, olha, estava difícil achar a data. Graças a Deus. Gente, faz mais de... Desde que ele chegou aqui, estou indo lá no santuário. Deixa eu ver. Vai ser em março. Olha, gente, mas graças a Deus, é tempo de Deus, não é no nosso tempo. E certamente eu tenho certeza que o Senhor alcançou com as suas palavras muitos corações e ainda vamos alcançar. Compartilhe a live. Gente, eu mandei solicitação de amizade para o Senhor. Quando o Senhor tiver um tempinho, responde lá, porque tem muita gente que falou com o Senhor lá na live. Gente, às vezes eu demoro para responder. E a questão do Facebook é que chega aquela hora que não consegue mais colocar. Mas tem a minha página, a fanpage, né, que fala. Isso. Aí segue a gente lá. É isso aí. Qual é a sua fanpage mesmo? É Padre Reginaldo Carreira. É isso. A foto é a mais antiga, né? Porque a gente tá na foto assim, porque a gente quer voltar a ser mais magrinho. Gente, fique com Deus e nós vamos continuar aqui com as nossas reportagens, com as nossas matérias de 100 anos da chegada de Padre Donizete na cidade de Tambaú. Viva o Padre Donizete! Viva! Obrigado, fiquem com Deus e até mais.